pastor não pode fazer nada, porque filho de pastor é santo, é anjo, né? Filho de pastor não brinca na igreja, se ele faz uma brincadeira diferente na igreja, é filho do pastor, é filho disso, filho daquilo. Então, a pressão é muito grande na vida de um pastor dirigente de congregação. De todos os lados, ele sofre essas pressões terríveis. E muitas das vezes não é compreendido. Irmão, quantos pastores que estão em depressão? Quantos pastores que não têm sofrido? Olha, deixa eu contar a experiência para vocês aqui. Outro tempo, um tempo desse atrás, quando eu ainda estava dirigindo uma congregação, recebi uma ligação de um pastor amigo meu. Ele passou mais de 40 minutos no telefone, conversando comigo, desabafando, falando, porque pastor, irmão, ele não pode falar muitas outras coisas para... Ele não pode chegar no pastor presidente e falar, porque se ele falar, ele é tratado como fraco, muitas das vezes ele é levado como se uma pessoa que não tem competência para levar a obra, e muitas das vezes o pastor pode até lhe pedir a chave, porque achar que ele está fraquejando na caminhada. Mas nós entendemos que, se nós formos olhar por esse lado aí, nós vemos que o profeta Elias, certa vez ele sofreu um momento de depressão, pediu a morte. Vemos que o próprio Cristo, ali na cruz do Calvário, ele pediu para que o Senhor passasse dele aquele cálice, porque era muito pesado, muito difícil. Jesus sofreu. E isso é uma espécie de depressão. Claro que é. Então, pastor sofre, família de pastor sofre, esposa sofre, filho sofre. E muitas das vezes não tem a quem recorrer. Porque se ele vai falar com um membro da igreja, o membro da igreja para todo mundo falar, o pastor não dá conta de nada, o pastor acabou. Então a situação é uma situação meio complicada, meio difícil. Então há uma necessidade, irmãos, você que tem o seu pastor, você que ama o seu pastor, você que gosta do seu pastor, ora por ele. Zela por ele, busca em Deus para que Deus possa dar força e ajudá-lo, a ele e a família dele. Porque não é fácil, viu, irmão? Não é fácil a vida de um pastor. Pastor dirigente, irmãos, ele vai numa reunião de obreiro para ver se muitas das vezes não escuta uma palavra de apoio, mas sempre é o pastor presidente cobrando. Sempre é o pastor presidente cobrando dinheiro, cobrando água, cobrando luz, cobrando porque não pagou a taxa anual da convenção. Então nós vemos todas essas coisas aí, são coisas que têm apertado e que têm complicado a vida de muitos pastores aí na questão do Brasil. Então nós pedimos aos irmãos que orem, porque pressão é de todo lado, viu, irmãos? Todo lado. Reunião de obreiro, irmão, muitas das vezes, dependendo da época do ano, é só para falar de política. Dependendo do ano, é só para falar dessas coisas. Esse ano é um ano de eleição, meu candidato é tal, quero que os irmãos apoiem, os pastores apoiem o meu candidato a vereador, meu candidato a deputado estadual, federal, meu candidato a governador. Então nós vemos sempre isso, e sempre está ali em cima do púlpito esses homens que nem crentes são. Estão ali pedindo seus votos, estão ali trazendo as suas palavras. Eu queria compreender qual é e por que os pastores presidentes usam e fazem esse tipo de coisa, porque não concordo mesmo com esse tipo de atitude. Então, irmãos, é bom nós prestarmos atenção e vermos as coisas e começarmos a olhar para ver o que está acontecendo no nosso meio. A igreja atual é uma igreja que necessita muito de Deus. Muitas das vezes nós estamos na igreja, mas Deus não está conosco. Ou Deus não está na igreja. Ou Deus não se faz presente. Por que será? Aonde está o erro? Em mim? Em você? No pastor presidente? Nos obreiros? Aonde está o erro? Nós precisamos começar a observar. E Tiago diz que aquele que pode ajudar e não ajuda, comete pecado, irmãos. Se você sabe fazer ajuda, se você pode ajudar intercedendo, se você pode ajudar dando uma palavra amiga, faça. Faça. Porque você vai estar ajudando uma pessoa que necessita de ajuda. Outra coisa, irmãos, simpósio de pastores. Junta o ano inteiro. Todos os anos é a mesma coisa. Temos as reuniões de manhã, muitas das vezes reuniões à tarde. Antigamente tinha reunião de manhã à tarde.
O último simpósio que fui, tinha reunião só à noite. O dia era para lazer. Olha, é bem diferente das questões das reuniões que existiam antes. Antes se reunia para orar, tinha um período de oração. Dobrar o joelho, envolver com Deus. Eu tenho uma palavra para falar sobre oração. Daqui a pouco, nas próximas gravações que vai aparecer, logo eu vou falar sobre oração. Essa questão, irmão, porque a oração tem acabado dentro das igrejas. O povo não tem tempo de orar. O povo não tem tempo de buscar a Deus. Mas nós vamos deixar essa questão da oração para uma outra data, para uma outra época. Voltando ao simpósio, nós vemos que na época de política é a mesma coisa. O candidato A vai lá, o candidato B vai lá, e assim cada um tem um momento para dar sua palavra, pedindo o voto dos irmãos. E muitas das vezes nós vemos a situação que é. Sabe, outra coisa, o pastor, acho interessante, o pastor presidente chegar e dizer assim, olha, você, pastor, tem que tirar férias com sua família. Tirar férias. Tirar férias. Sabe, eu fico pensando, eu trabalhei durante de 2004 a 2016, a metade até o mês de abril de 2016, dirigindo igreja. Nesse período eu tirei uma férias. Uma férias. Mas não foi porque eu dei conta de pagar. Não. Eu ganhei as passagens, ganhei estadia, ganhei tudo. E foi a única férias que eu tirei nesse período de dirigir igreja. Porque a igreja nunca teve condição de me dar umas férias. Nunca. As pessoas que me conhecem, os irmãos que vêem esse vídeo, que me conhecem, que sabem por onde eu já passei, pelas igrejas onde eu já passei, talvez você não me conheça, mas os que me conhecem sabem por onde eu já passei, o que eu fiz, sabe que realmente não tinha como eu tirar férias. Muito trabalho, trabalhamos muito, dedicamos muito à igreja. Não me arrependo, porque para Deus a gente nunca se arrepende do que faz, porque Deus é Senhor. Deus é grande, e de Deus você não perde nada, com Deus você só ganha, a gente só ganha com Deus. Mas como você vai tirar férias se você não tem condição? A maioria dos irmãos hoje, muitos dos irmãos das igrejas que você passa, não são dizimistas. E depende de pastores, depende do dízimo para viver. Pastores dependem do seu dízimo para viver. Só que uma vida digna. Não é ganhando rios de dinheiro, não é ganhando milhares de reais, não é ganhando 50 salário mínimo. Não, mas um salário digno. Um salário digno para um homem que possa conseguir sobreviver e manter a sua família. Eu acho interessante que, voltando, nós estamos dentro desse contexto aí, dessa palavra, daquele que pode ajudar e não ajuda, comete pecado. Nós vemos que quando os pastores de grandes igrejas aí, que igreja pequena não tem condição, mas quando os grandes pastores de grandes igrejas aí querem fazer uma festa na igreja, é muito barulho, mas pouco poder de Deus. Muito barulho, mas sem a presença de Deus. Mas eu acho interessante que eles tiram muitas das vezes 30 mil reais para pagar para um pastor pregar. 15, 20 mil, depende do cantor, para esse cantor cantar. Hotel, 5 estrelas, carro para ele locomover para cima e para baixo. Então ele acaba saindo muito caro. Mas quando você, membro da igreja, membro da igreja, necessita de algo e procura mesmo, às vezes é raro, eu não estou dizendo que não acontece, mas quando você precisa do dinheiro para comprar um remédio, é difícil te dar esse dinheiro. É complicado. Sabe? É difícil te ajudar. Sabe por quê? Porque você não traz retorno. Então, irmão, é complicado esse negócio. Sabe? Então, pregadores e cantores que gastam milhares. Olha, se você vê a palavra de Cristo, quando Cristo mandou os discípulos dele, falou assim, ide por todas as aldeias e cidades, pregar a palavra. Não levai alforjes, para que você não ganhe nada, não queira nada. De graça você recebeu, de graça você leva. De graça você dá a palavra. Sabe, eu digo que os pregadores, esses homens, eles não precisam desse tanto de dinheiro, não precisam de 50 mil para pregar, eles precisam de 30 mil para pregar uma noite, 2 noites, 3 noites. Não há necessidade disso. Isso é simplesmente a olho grande, querendo dinheiro do povo. Mas é interessante que os pastores juntam
Irmão, nós vamos fazer a festa, precisamos de uma oferta especial. E o povo dá. O povo ajuda. O povo ajuda. Sabe, irmãos? Então eu deixo mais essa palavra aqui, nessa questão de uma ajuda, nessa questão do Tiago capítulo 4, que eu vou parar por aqui, que se não for entrar tem muito mais coisa para falar, e eu não quero me envolver muito. Eu não estou polemizando, como eu falei da primeira vez, irmãos. Não estou polemizando. Eu estou sendo realista e quero que você veja a realidade das coisas. A vida no Brasil não está fácil. A vida no Brasil não está fácil. Mas nós vemos pastores presidentes, irmãos, que ganham 50 salários mínimos. Nós vemos pastores presidentes que de 2, 3 vezes no mês, 2 vezes, 3 vezes no mês, ou estão em Caldas Novas descansando, ou estão na beira da praia descansando. Tá? E isso é dinheiro demais, entrando dinheiro demais na vida dessas pessoas. Entrando muito dinheiro para quê? Para que um pastor, pensa comigo, para que um pastor ganhar 50 salários mínimos? Não precisa disso, irmão. Não há necessidade disso. Pega o dinheiro, aplica no povo. Pega o dinheiro, aplica naquilo que possa crescer, ajudar mais o povo. Ajudar mais o povo. É complicado essa situação, mas é uma realidade que vivemos hoje. Deus possa vos abençoar. Muito obrigado por mais essa palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Eu quero começar a divulgar aqui uma novela que nós vamos ter aqui. Os crentes gostam muito de novela. Irmão, você que gosta de novela, preste atenção. Algo que nós vamos trazer aqui para vocês nos próximos programas, nos próximos horários, nas próximas palavras. Nós vamos começar um trabalho aqui. Vamos começar uma novela. Eu quero que você fique atento a isso e quero que você divulgue. Divulgue para os seus amigos, divulgue para os seus irmãos, divulgue para a sua igreja, tá? Que nós vamos começar um trabalho, uma novela aqui no nosso canal, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, fique com Deus e abra a sua mente. Fique alerta, Jesus está voltando. Amém.